Quando me perguntam sobre leitura, eu sempre falo que eu acho muito mágico o quão rápido você consegue absorver uma quantidade muito qualificada de conteúdo. Uma pessoa, ela passou a vida inteira estudando, trabalhando, aprendendo sobre um tema, e aí, depois de tudo aquilo, ela vai condensar esse conhecimento da vida toda em um livro. Se eu conseguir chegar onde eu cheguei, foi porque os livros me ajudaram. A leitura, ela te dá essa velocidade, essa sagacidade para você conseguir ter um nível de conhecimento muito grande, testar muito rápido e ver o que tá funcionando e o que não tá funcionando, porque o livro é uma das formas mais fáceis de você abrir a sua mente para novas ideias. Se você lê 2 páginas por dia, para quem não lê nada, no final do mês são 60 páginas. Em 2 meses você já leu um livro. Quando você muda, você também tá mudando todo mundo ao seu redor. Você tá mudando a forma como as pessoas lidam com você, a forma como as pessoas te enxergam e como elas se enxergam no meio de tudo isso. Então isso acaba machucando elas. Então é muito normal as pessoas de alguma forma tentarem. Oi, eu sou a Sofia Stefanon e esse é o Projeto Delas Podcast. Oi, Sofia, seja muito bem-vinda ao Projeto Delas Podcast. Eu estou lisonjeada com a sua presença aqui. A Sofia, para quem não conhece, ela fala sobre neurociência, sobre os livros que ela lê, ela compartilha na internet, ajudando milhares de pessoas, na sua jornada, na sua cura interior e no seu desenvolvimento, empreendedorismo. Enfim, tem muita coisa que a Sofia traz. Eu tô realmente muito feliz de tê-la aqui, eu e a Carla, né? Hoje vai acrescentar muito aqui no nosso podcast. Então, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder falar de livros. Sim, e Sofia, você fala muito nas suas redes sociais sobre leitura, né, e o quanto é importante ter essa prática no dia a dia para o nosso autodesenvolvimento, e aqui nós focamos, né, nesse tema para as mulheres, e eu gostaria de saber de você, em um mundo tão acelerado, por que você ainda acredita que a leitura é um instrumento poderoso para se autodesenvolver e para aprender novas habilidades? Quando me perguntam sobre leitura, eu sempre falo que eu acho muito mágico o quão rápido você consegue absorver uma quantidade muito qualificada de conteúdo. E para mim foi por isso que eu escolhi a leitura. Eu sou apaixonada por aprender, eu sou apaixonada por estudar, e eu já tentei várias formas diferentes, né? A gente conversou mais cedo, eu também tô fazendo um MBA, então eu não vivo só de leitura, mas a leitura para mim, quando você acha um livro bom ele consiste em uma pessoa, ela passou a vida inteira estudando, trabalhando, aprendendo sobre um tema, vendo o que deu certo e o que deu errado. E aí, depois de tudo aquilo, ela vai condensar esse conhecimento da vida toda em um livro. Então, quando você para ler um livro, você tá lendo em pouquíssimo tempo, em 1 semana, 2 semanas, 1 mês, mas você tá lendo em pouquíssimo tempo que a pessoa passou a vida toda para aprender. Então, quando eu descobri que os livros eles têm esse nível de qualidade de conhecimento, foi quando eu me apaixonei e caí de cabeça nos livros. Sim. Nossa, eu amo ler também e eu tenho tentado manter essa prática de forma consistente, tanto para questão de aprender, né? Porque como você falou, às vezes o autor, né, ele estudou por tantos anos e está disponibilizando aquilo ali de uma forma tão acessível, por um preço tão reduzido que custaria você fazer às vezes uma faculdade para poder obter aquele conhecimento, né? Então, é uma riqueza muito grande que eu acho que o brasileiro ainda não tem aproveitado da forma que deveria. Então é por isso que a gente quer reforçar o quanto que a leitura, por exemplo, agora, né, é ano novo, todo mundo fazendo aí novas metas, novos objetivos. Então, a forma de se preparar é obtendo o conhecimento que você precisa, né? O que você acha disso? Exatamente. E eu brinco muito que se eu conseguir chegar onde eu cheguei, foi porque os livros me ajudaram. Eu tenho uma série de cases e resultados que a gente pode conversar depois, mas tudo que eu consegui de resultado, de coisas que deram certo, de crescimentos muito absurdos, foi porque eu parei para ler um livro de alguém que passou também a vida toda. Então, eu falo muito sobre a importância de ler, a importância da gente buscar conhecimento, exatamente porque você come muito tempo da sua vida, você pula muitas etapas e você já vai pro caminho certo. É sempre muito importante você testar e querer fazer as suas coisas, mas eu brinco que com a leitura eu consigo descobrir tudo que já deu errado, ver um caminho certo e eu consigo errar da minha forma muito mais rápido. A leitura, ela te dá essa velocidade, essa sagacidade para você conseguir
ter um nível de conhecimento muito grande, testar muito rápido e ver o que tá funcionando e o que não tá funcionando. Porque mais do que, às vezes, um curso, e eu vendo o curso, então eu tô no meu lugar de fala aqui pra falar. Às vezes, quando você faz um curso, a pessoa ela vai te dar uma coisa muito nichada, mastigada, um passo a passo que você segue sem pensar muito no que você está fazendo. Quando você lê um livro, e eu acho que essa é a magia do livro, do porquê eu gosto tanto, ele não faz as pessoas não escrevem um livro para um nicho muito específico, querendo ensinar algo muito específico para uma pessoa muito específica. Então, ela escreve a teoria de verdade daquilo que ela quer ensinar. Esses dias, um seguidor meu até me mandou e me perguntou e falou assim, Sofia, A Vaca Roxa, que é um livro que eu indico muito, que eu sou apaixonada. Ele foi escrito em 2003. Ele ainda é atual, ainda vale a pena ler? Eu falei, super vale a pena. Tem um livro de 1950 do Ogilvy que pra mim super vale a pena ler. Porque os livros, eles trazem os conceitos. E quando a gente aprende os conceitos, a gente consegue adaptar para qualquer realidade. E por isso que eu sou tão apaixonada. Tudo que eu já estou há 3, 4 anos num ritmo constante de leitura, e como eu aprendo os conceitos, eu consigo nunca perder o que eu aprendi. Eu só vou acumulando cada vez mais bagagem. Isso que você falou é bem interessante, porque, assim, tirando por mim, quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, eu tinha o hábito de ler pra caramba. Eu lia um livro por semana, era a minha meta, sempre assim. Eu era bem nerdzinha, né? E aí, eu acho que até hoje, na verdade, eu colho frutos dessas leituras. Tem coisas assim que eu e a Carla, a gente às vezes tá conversando, fala, eu li esse livro, não sei aonde, não sei quando, há um tempo atrás aí eu li esse livro. E sempre vem, eu aprendi isso nesse livro. E tem uma coisa que me chamou a atenção, né, na sua fala. Você falou que, às vezes, o autor passou ali a vida toda aprendendo. E aí você mencionou que também você faz um MBA em neurociência. Eu sou apaixonada por mudança. E eu acho, às vezes, que até as dificuldades que a gente vai passando no dia a dia, né, na nossa vida, elas moldam quem a gente é, e a gente chega a essa estrutura que a gente é hoje a partir de todos esses aprendizados. Errar não é só humano, mas é necessário para o nosso próprio desenvolvimento. E eu sou apaixonada por mudança, eu queria entender como que os livros podem ser essa força, esse impulso para a mudança e como que a neurociência dá essa base pra gente, né? Incrível. Na minha experiência de vida, assim, os livros, eles ajudam a abrir minha cabeça para caminhos que eu às vezes não entendia ou pensava. Até usando o próprio estudo da neurociência, muitas coisas que eu não entendia porque eu fazia certas coisas, eu não entendia porque às vezes eu agia de certas maneiras. Quando eu comecei a estudar neurociência, eu comecei a entender o meu comportamento e o comportamento do meu consumidor. Então, essa coisa da gente tentar fazer tudo sozinho, às vezes a gente vai demorar muito tempo até a gente chegar em certos tipos de conclusão, abrir a nossa mente para novas ideias e ter aquela ideia. E eu gosto do livro, essa questão de você ter muitas mudanças muito rápido, porque o livro é uma das formas mais fáceis de você abrir a sua mente para novas ideias, abrir a sua mente para novos conceitos que você às vezes não tem não vai raciocinar sozinho, né? Até pegando agora o gancho da neurociência, o nosso cérebro, e o livro Quebrando o Hábito, que você mesmo fala muito sobre isso, perfeito, maravilhoso, que é do Joey, ele fala muito sobre isso, que o nosso cérebro, ele tem um hábito tanto da gente ter hábitos físicos, então, eu tenho o hábito de quando eu vou no banheiro, eu pego o celular. Mas a gente também tem hábitos mentais de pensar exatamente no mesmo caminho e seguir exatamente o mesmo caminho. A gente cria esses hábitos, tanto físico quanto mental. Então, quando a gente lê, a gente abre a nossa cabeça para criar novos caminhos, porque neurocientificamente, como durante a nossa vida a gente foi repetindo alguns padrões, esses padrões foram dando certo, a nossa cabeça ela é muito fechada, e principalmente a gente que já é mais adulto, né, tipo, sem falar de crianças e adolescentes que ainda não são tão formados, mas a gente que já é mais adulto, a nossa cabeça ela tá muito fechada em um modelo de pensamento, numa estrutura de pensamento sempre igual. Então, se você só depender de você ter a ideia, de você pensar na solução, de você querer criar alguma coisa para resolver esse problema, você provavelmente vai seguir sempre o caminho que você já está acostumado. E quando você lê, você abre a sua cabeça para ver outros caminhos novos que podem ser muito interessantes. E isso para mim foi muito diferencial, sair do padrão de caminho, de solução que eu achava que poderia ser uma solução já pronta. Tanto é que esse é um dos bordões que eu falo, é que não existe solução única. Quando a gente lê, a gente percebe que a gente não é um caminho só, tem uma rodovia de opções para a gente poder ir e resolver o mesmo problema.
É olhar o mundo por uma outra perspectiva, né? Pela perspectiva Exatamente. do autor, o que realmente abre a nossa cabeça. E você falou antes também na questão dos clássicos, né? As pessoas acham que às vezes porque o livro é antigo, ele às vezes não está atualizado, ou que não traz, às vezes, um conhecimento que vai ser útil para a atualidade. E eu vejo ao contrário, tem muitos clássicos aí, Quem Pensa Enriquece, autores como Napoleon Hill, ou Como Falar em Público, né? Ou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ajuda, né, a falar em público. São clássicos aí, que foram escritos há anos atrás, e ainda são livros muito atuais. E esse tem um valor muito grande, né, de você poder pensar fora da caixinha, né, pensar fora da sua realidade. E, Sofia, uma das dificuldades que as pessoas têm para ter a leitura como um hábito é realmente utilizar técnicas que façam com que aquilo esteja ali no dia a dia, né? Às vezes a pessoa está muito ocupada, tem várias atividades que conflitam ali, ela não consegue ter essa constância. Qual é a técnica que você sugere para as pessoas que te seguem para conseguir fazer da leitura um hábito diário, ou um hábito assim que seja parte da rotina mesmo? É muito engraçado porque quando as pessoas pedem hábito de leitura, geralmente o que elas esperam é que eu fale assim, lê 10 páginas por dia aí. Lê um capítulo aí. E geralmente é isso que a pessoa acha que é criar um hábito de leitura, né? Porque também a gente tem mais ou menos essa ideia de, eu quero criar um hábito de ir pra academia, então eu vou começar a ir pra academia uma vez por semana, ou 5 vezes por semana, que geralmente quando a galera quer criar um hábito, eles são um pouco mais radicais nas ideias. E já vou deixar a indicação do livro que eu sou muito apaixonada, que é o Hábitos Atômicos, que ele fala sobre a construção, ele é maravilhoso, né? Eu amo muito esse livro. Falamos dele várias vezes. Ele é muito bom. E ele fala sobre 2 coisas que eu acho muito importantes, que é você quebrar hábitos ruins que você tem e colocar hábitos bons no lugar. E um dos pontos principais que eu gosto quando a gente vai pensar em criar novos hábitos olha, todo mundo tem as mesmas 24... Mentira, mas assim, todo mundo tem 24 horas, ok? Não as mesmas, mas todo mundo tem 24 horas. E todo mundo tem essas 24 horas completamente ocupadas. Não tem um momento do seu dia que você fala assim, não, de 7h30 a 8h30 eu olho pra parede e não faço nada. Então eu vou encaixar o hábito da leitura. Tipo assim, se você não está fazendo nada produtivo, se você não tá lendo, se você não tá trabalhando, você tá fazendo alguma coisa pra relaxar. Então você vê uma série, você descansa, você cozinha, você tá no caminho pro trabalho. As suas 24 horas, você tá dormindo, as suas 24 horas são completamente ocupadas. Então, antes de você tentar acrescentar alguma coisa num tempo que você não tem, porque as suas 24 horas, elas já estão ocupadas com vários tipos de hábitos e rotinas diferentes, o mais importante é você olhar para a sua rotina e falar, ok, o que eu faço que eu não quero fazer mais? Ou o que eu faço que eu posso verdadeiramente abrir mão? No meu caso, eu percebi que eu passava muito tempo rolando o feed. Eu passava muito tempo no celular. Então, eu era a pessoa que eu acordava e já metia a mão no celular. E ficava, tipo, uns 20 minutos naquela coisa que eu falava, não, mas eu tô acordando. E eu passava uns 20 minutos no celular, sabe? Vendo feed, sei lá o quê. E aí, eu fui analisar minha rotina e falei, gente, não, isso aqui tá absurdo. E na verdade, antes mesmo do horário da manhã, eu comecei a fazer no meu horário de almoço. Porque eu tinha essa 1 hora de almoço, e aí eu almoçava, e o restante do tempo eu ficava mexendo no celular. Eu fiquei muito incomodada. Então eu falei, não, peraí, esse aqui é um horário que eu tô mexendo no celular, que eu posso parar de mexer no celular e começar a ler. Então o primeiro passo beleza, encontrei um horário do meu dia que eu consigo substituir alguma coisa que eu faço por alguma coisa nova. A partir daí, você tem que deixar muito claro que esse vai ser o seu novo momento de leitura. Então, agora todo o meu horário de almoço vai ser meu horário de leitura. Esse era até um bordãozinho que eu tinha antigamente. Meu horário de almoço virou meu horário de leitura. Beleza. Deixei claro, à vista, que esse é o meu novo espaço para o meu novo hábito. E aí, o grande diferencial, agora que você sabe exatamente quando e onde você vai executar esse hábito, é você começar da forma mais fácil possível. O próprio livro, ele dá a dica da regra dos 2 minutos, que aí, trazendo para os livros, eu adaptei para a regra das 2 páginas. Se você quer criar o hábito de leitura, não começa com 10 páginas. Eu acho 10 páginas muita coisa para quem não tem um hábito nenhum. Um capítulo nem se fala. Tem gente que fala, eu leio um capítulo. Eu falo, você é maluco? Porque nem eu leio um capítulo por dia. Começa com 2 páginas. E é frente e verso. Frente e verso, fechou o livro, acabou. Porque é mais importante você ensinar para o seu cérebro que naquele momento você vai estar lendo. E aí você vai começar a realmente se preparar para todos os dias querer ler naquele horário, do que você ler 50 páginas em 5 dias. Se você ler 2 páginas por dia, para quem não lê nada, no final do mês são 60 páginas. Em 2 meses você já leu um livro.
esses livros de 120 páginas aí. Então, cara, vale super a pena 2 páginas por dia pra quem não lê nada. Então eu geralmente dou essa dica de, primeiro, escolhe seu horário, tem que ser um horário muito claro, e 2 páginas por dia, até você sentir que você pegou o hábito. E aí devagarzinho você vai aumentando, porque na primeira semana você vai querer ler 20 páginas por dia, só que vai durar uma semana, é igual a academia, depois você desanima. E aí quando você desanimar, se são só 2 páginas, você segue, porque é fácil de fazer. Uma coisa assim que eu ouvi e que eu adoro, porque também sou uma fã de neurociência, né? É que aquilo que fire together, wire together. Em outras palavras, aquilo que como é que eu falaria isso em português até, Sofia? Queima junto. Eu tô pensando em qual é essa tradução. Wire together. O Joe sempre traz isso, mas na neurociência tem esse termo, né? Aquilo que a gente, vamos dizer assim, associa, fica coladinho ali. Em outro sentido, né? Em outra razão. Eu tô lendo um livro agora que se chama How to Change, que é como mudar. E uma das dicas que a autora dá é o seguinte, que você associe um hábito que você ainda tá aprendendo com aquele que tá solidificado. Normalmente, esse hábito que tá solidificado, vamos supor, se ele é uma coisa física, aí eu posso incluir no mental. Ou se aquele é mental, eu posso incluir no físico. Vou dar um exemplo. Se eu tô indo pra academia e já tenho o hábito de fazer a esteira ali por 20 minutos, naquele momento eu posso ouvir o podcast. Legal. Mas, ou se, sei lá, naquele momento eu tô, não é físico, mas é mental, mas aí ao mesmo tempo tem não sei, uma coisa específica que você queira fazer, esse é o momento de associar. E aí aquilo vai ser associado juntinho, né? Legal. Eu acho isso fascinante. Nossa, é uma ótima dica mesmo. E faz todo sentido. E aí, isso que eu queria te perguntar sobre, sabe? Tem coisas que você conseguiu mudar em você, que você diz, a Sofia do passado era assim, mas eu comecei a aplicar isso aqui dessa forma e eu consegui mudar para essa forma aqui, né? E ter esse resultado. Tem algum exemplo do seu passado que você consegue associar com a neurociência e como te ajudou? Tem algumas coisas. Hoje eu aprendi a me organizar muito e ter muito mais rotina. A rotina ajuda muito, né, na criação de hábitos. Antigamente eu sempre tinha uma lista do que fazer, mas eu não conseguia focar e nem organizar. Então, começava a semana, eu tinha uma lista gigante do que eu tinha que fazer a semana inteira, e aí eu tentava desesperadamente fazer tudo o quanto antes, sabe? Eu tinha que acabar minha lista inteira na segunda-feira, eu tinha essa coisa, assim. E aí eu comecei a me organizar. Eu comecei a usar o Notion, e até hoje, é a melhor dica de produtividade que eu tenho na minha vida. Eu comecei a usar o Notion pra me organizar. Hoje eu organizo a minha semana em dias. Então eu organizo, então segunda-feira eu vou entregar isso aqui, terça-feira eu vou entregar isso aqui, quarta-feira eu vou entregar isso aqui, quinta-feira eu vou entregar isso aqui. Mas mais do que isso, eu comecei a organizar meu dia em horas. Então, por exemplo, hoje eu tive que separar um horário do meu dia pra gente ter essa conversa. Então eu sabia que neste horário do meu dia eu não podia botar nenhuma atividade. Ou que segunda-feira eu teria que ter menos atividades porque parte do meu dia eu vou estar aqui gravando. Então eu não consigo entregar tudo que eu entregaria numa segunda-feira normal. E isso me ajudou muito, completamente, porque isso foi puxando outras coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa, eu quero responder todo mundo logo, então eu me distraio muito com qualquer tipo de notificação, principalmente de WhatsApp, que eu quero dar uma resposta logo para a pessoa. Eu comecei a colocar o meu celular no não perturbe e eu comecei a colocar uma atividade no meu dia de responder o WhatsApp. Agora, as pessoas que lidam comigo no dia a dia já sabem que eu respondo o WhatsApp uma vez no dia. Tem gente que às vezes não conhece ainda como é que funciona, que me manda mensagem 8 horas da manhã e às vezes 4 horas da tarde me manda aquelas interrogações. Eu falo assim, cara, não cheguei na atividade do WhatsApp ainda, se acalme. Mas isso de organizar meu dia em horas me ajudou a ter uma visão muito mais clara de o que eu realmente tenho capacidade de fazer, o que eu não tenho capacidade de fazer, o que eu vou ter que deixar para a semana que vem já de qualquer jeito, ou o que eu vou ter que não fazer. Tem um livro muito bom, que é A Única Coisa. Não sei se vocês já leram, mas fica a mega indicação, ele é perfeito, maravilhoso. Que A Única Coisa, ele ensina, foi um dos livros que eu li, que ele também me ajudou muito a ter essa organização. Que ele explica assim, a ideia da única coisa é, qual é a única coisa que eu preciso fazer agora para que todo o resto se torne ou desnecessário, ou muito mais fácil de fazer, ou muito mais rápido.
Então, quando eu planejo a minha semana, eu tenho aquele bololô de atividades e coisas que eu quero fazer, e quando a gente começa a empreender, a gente começa a ter 1 milhão de ideias pipocando na cabeça de, quero fazer isso aqui, quero abrir isso aqui, sei lá o que, eu olho pra minha quantidade de horas do dia e falo assim, tá, peraí, quais são as únicas coisas da semana? Eu vou gravar um vídeo pro YouTube, eu vou gravar um curso de produção de conteúdo. E aí, nesse caso, eu já abri mão do vídeo no YouTube, pelo menos por agora, pra eu gravar meu curso de produção de conteúdo, que pra mim é muito mais importante. E é uma coisa que vai me ajudar em todas as outras coisas. E é uma coisa que vai me ajudar no meu objetivo lá na frente. Então, eu acho que essa mudança de ser uma pessoa organizada nesse nível chato mesmo, de tipo, horários no meu dia, e eu brinco que eu sou muito mão de vaca com o meu horário exatamente por causa disso, porque quando você começa a organizar sua semana em o que você vai fazer cada hora do seu dia, você vê que você tem muito mais trabalho do que você tem de tempo. Então, aquela galera que te chama pra uma reuniãozinha de 15 minutos pra te apresentar o seu produto, eu falo assim, meu amor, se você não me mandar no WhatsApp, eu não vou fazer reunião com você. Me adianta no WhatsApp, se eu ver que é bom, a gente faz a reunião, mas antes disso eu não faço, porque o meu tempo tá muito precioso. Nessa 1 hora, tu não sabe a quantidade de coisas que eu faço aqui. Então, eu acho que essa foi uma das principais mudanças que eu tive na minha vida depois que eu comecei a entender e me aprofundar mais nesses livros, que eu entendo o quanto ajuda você mentalmente também estar tão organizadinho assim, sabe? Muito Eu acho que você sensata. tá certíssima. Uhum. Até porque o tempo é o nosso bem mais precioso, né? Ele não volta, e se a gente desperdiça fazendo coisas que não são essenciais, a gente acaba perdendo muito no valor mesmo, né? Que a gente poderia ter no progresso, na riqueza mesmo, em ações que vão trazer mais retorno. E eu achei interessante algumas coisas assim na sua fala. Tanto a utilização do Notion, eu utilizo muito o Google Calendar, que eu acho que tem um papel um pouco similar. Então, são 2 ferramentas aí que as pessoas realmente podem utilizar. O bom do Notion é que ele é gratuito, né? Você pode criar o seu login e utilizar, e tem várias funções dentro dele, gente. O meu eu uso até hoje o gratuito, e eu gosto do Notion porque dá pra ticar. Então você bota as atividades no quadradinho, você tica as Exato. atividades. Eu amo ticar atividade. Ele é ótimo, ótimo, ótimo. E essa questão de clicar uma atividade que foi realizada, também é um hack pro seu cérebro, porque ele sente prazer naquele clique ali e quer continuar. Então, isso é uma forma de se automotivar. Incrível. E outras questões também. Por exemplo, você citou em uma parte da sua fala a questão de scrolling no feed, né? Que é, tipo, ficar vendo rede social. E isso é algo, assim, que faz com que a gente perca muito tempo. Eu sou culpada disso também, porque às vezes quando eu vou perceber, eu tô ali, ó, no WhatsApp, por várias horas. Não, cara, você pega pra responder uma mensagem, do nada você já entrou no Instagram, você tá vendo o Reels, tem 3 horas, você não sabe por que você tá nesse... que acontece comigo o tempo Por isso todo que eu até achei hoje. genial essa questão de você ter estabelecido horários. Pra tanto responder mensagem no WhatsApp, que também é algo que me faz perder produtividade. Que quando eu vou ver no WhatsApp, eu já pulo pro Instagram, já pulo pro YouTube. Não, e se você para toda vez, tipo, 1 minutinho pra responder, você desfocou. Isso aí também, a gente tá falando de neurociência, a gente demora pra conseguir focar numa atividade. Então, todas as vezes que você sai, pra você voltar pra essa atividade, demora muito. E aí, eu faço algumas atividades, e vocês com certeza também, que são atividades que são longas. Tipo, eu monto aula toda semana. Então, eu tenho que pegar o livro, transformar num roteiro, transformar em slide, gravar a aula. Se eu ficar parando, e eu ficava até 9 horas da noite trabalhando, porque eu não conseguia. E aí até tem um estudo recente, e aí fica a dica pra quem tá assistindo, né? Tem um estudo recente que foi apresentado no livro Animal Social, livraço, muito bom. Que ele fala sobre o quanto o próprio celular distrai a gente. Que só do fato de você estar com o celular em cima da mesa, você não tá mexendo. Mas só pelo fato de você estar com o celular em cima da mesa, o seu raciocínio cognitivo é pior do que se ele estivesse longe do seu campo de visão. O fato de você saber que o celular tá ali, ele já faz você raciocinar de forma mais lenta ou raciocinar pior. Eles fizeram esse estudo com um grupo de pessoas que fizeram uma prova sem celular, longe, sem nada de ver celular, e um grupo de pessoas que não podia pegar no celular, mas ele tava, tipo, em cima da mesa. As pessoas, os dois, nas perguntas fáceis, eles foram iguais, mas nas perguntas difíceis, as pessoas com o celular em cima da mesa performaram muito pior do que as pessoas sem celular. Gente, Então, é nesse nível que atrapalha a gente que a gente não tem noção. Com certeza. Eu acho que a vida moderna traz muitos desafios, né, Sofia? Isso é uma das coisas, eu acho assim, que pra gente, por exemplo, você faz o seu horário. Eu também, né, ainda bem, trabalho de casa. E uma coisa que me ajudou muito a organizar o meu horário foi fazer o meu calendário em blocos.
Sabe, você falou sobre, por exemplo, a gente demora para se concentrar. Parece que tem um espaço mental que é necessário, que você precisa desse tempo para se concentrar em uma tarefa, né? E tem um livro que eu sugiro, já que a gente tá falando de livro, que é o 4-Hour Work Week. Eu não sei como é o nome em Esse eu inglês, não li. mas é do Tim Ferriss. Trabalho 4 horas por semana. Sim. E ele é do Tim Ferriss. A razão pela qual eu sugiro é porque ele me ajudou a convencer o meu chefe a me deixar trabalhar em casa. E na verdade, é isso que ele ensina no livro. Sabe? Ao ponto de que ele falou, não vejo mais sentido em ter um office, Gabi trabalha de casa, vamos fechar esse office. Fecharam o office da Califórnia, né? A gente só tem um em New Jersey. Enfim, o que eu achei interessante é que você falou sobre esses blocos, né, sobre esse tempo, né, que a gente precisa de concentração. E eu queria saber de você quais são as dicas de produtividade, né, que você conhece, que você poderia dar, que você faz, e que você vê que são eficientes pra gente que quer ter essa vida, né, que eu não quero trabalhar demais, eu não quero me sentir exausta, o que eu quero é trabalhar com qualidade, desenvolver as coisas que eu preciso desenvolver, sem me estressar e sem me sentir super cansada. Então, quais são as dicas que você pode dar para quem quer a mesma coisa? Eu tenho algumas dicas de produtividade que me ajudam muito. A primeira, e para mim a maior de todas, é essa de divide a sua semana em dias, e isso também vem de você começar a planejar a sua semana. Planejar a semana é maravilhoso, faz uma diferença imensa na sua vida. Separar, eu geralmente tento parar ou na sexta ou no domingo à noite para planejar minha semana, porque você já começa a sua semana sem aquela correria, sem aquele caos de... Gente, é desesperador você sentar na cadeira e não saber o que você tem que fazer. Tipo, você tem que olhar o seu Trello, olhar o seu ClickUp para ver quais são as atividades, para você decidir o que você vai começar. Dá pânico só de pensar. Eu não sei como eu consegui viver naquela época, porque é muito improdutivo. Você não consegue se organizar em quanto tempo você vai demorar, você não sabe se você vai conseguir entregar ou se você não vai, o que é mais importante e o que não é. Então, senta e organiza a sua semana, seja na sexta ou seja no domingo, organiza a sua semana seguinte. E aí organize ela em dias e, se possível, organize em horários, para você entender realmente o quanto você consegue ser produtivo. Mais do que isso, tenta aglomerar atividades muito parecidas. Então, eu tenho algumas atividades, eu trabalho com rede social, não tem como, eu vou mexer nas redes sociais muito, né? E eu sei o quanto isso tira meu foco, então eu tento aglomerar todas as atividades. Tipo, eu tenho que responder os comentários. É muito necessário responder todos os comentários. Então, eu tenho uma atividade no meu dia para responder todos os comentários. Eu tenho que responder tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu tenho uma atividade para cada coisa. Responder direct também. Uma atividade para responder. WhatsApp, como a gente já falou. Então, tenta aglomerar suas atividades, tipo, trazendo para o mercado um pouco mais corporativo, porque nem todo mundo vai ser produtor de conteúdo e não é uma atividade comum, mas assim, responder e-mail. Tem gente que passa o dia todo com o e-mail aberto. E aí chega um e-mail e responde e-mail. Responde uma vez por dia. Acordou, leu o e-mail, respondeu o que deu. Responde no final do dia no máximo e tá ótimo. Se for urgente, a pessoa vai te ligar. E eu acho que isso é muito importante. Você aglomerar, botar o celular longe, no não perturbe, e aí também, de novo, né, todos os meus privilégios, eu sou minha chefe, então eu sei que eu não preciso ficar respondendo desesperadamente um chefe, mas eu já tive chefes que eles eram muito incisivos, e se eu não respondesse eles em 40 minutos, quando eu fazia home office, os caras achavam que eu tava dormindo, então eu tinha que responder só essa pessoa. Então, eu deixava o celular perto, mas dá para você configurar para você só receber um determinado tipo de notificação. Eu só recebia a notificação dessa pessoa. Porque quando brotava a notificação, eu falava, opa, vou responder aqui rapidinho, beleza, voltei, e segue, sabe? Então, esse do não perturbe para mim é libertador, e se possível, deixa ele longe. Tipo, realmente, deixa ele distante. Você vai ver que você vai ter vontade de pegar no seu celular. Só que aí você vai entendendo a sua vontade, porque você não vai pegar porque você precisa, você vai inventar alguma desculpa, seu cérebro inventa alguma desculpa. Você vai inventar alguma desculpa, mas você não precisa. E aí você vai perceber que você vai tendo essas necessidades. Eu começo a anotar. É muito importante você anotar para você entender o que tá te fazendo querer. Às vezes é só porque você ficou um pouquinho entediado, porque você começou a atividade é chata, faz parte do trabalho, às vezes é isso, e você ficou entediado, você quer uma desculpa para você sair desse tédio. Mas isso aí é muito legal, né? Na neurociência a gente aprende isso. Se a gente superar isso, aos poucos também a gente vai treinar o nosso cérebro, vai se treinar a aguentar cada vez mais coisas chatas. Então, isso também te deixa mais produtivo, porque você aprende a
fazer atividades mais longas por um longo período de tempo. Então, ao invés de você demorar 3 horas para gravar uma aula, ou para montar uma planilha, ou para fazer uma análise, porque toda hora você está parando, em 1 hora você faz e você ganha essas 2 horas a mais. Com certeza. E eu acho que a leitura, né, igual a gente tem trazido esse tema aqui hoje, tem tudo a ver com essa questão que você falou das pessoas hoje em dia não aguentarem estar entediadas. Porque, gente, de novo, ficar rolando feed é ali, ó, é dopamina o tempo Dopamina, todo, né? né? É choque de dopamina. E aí, quando você tem que fazer um negócio que é rotineiro, que é estático, que vai levar tempo, trabalhar numa planilha, ler um relatório, coisas assim que não são tão legais, o seu cérebro já tá reagindo ao contrário do que gostaria, né? Aham, E a leitura, exatamente. eu acho que tem o papel de fazer com que o seu cérebro tenha ali, como algo usual, a calma, né? Porque ele tem que ler, ele tem que imaginar o que ele tá lendo. É uma velocidade totalmente diferente. Então, mais aí e um valor, assim, que eu vejo sobre essa prática, sabe? E Sofia, Exatamente. você falou muito que a leitura moldou quem você é hoje, né? Moldou onde você chegou. E eu gostaria de saber em que momento da sua vida, assim, você acha que isso realmente impactou e direcionou a sua identidade como mulher e como empresária agora. É muito difícil falar, né? Porque eu sempre falo, quando eu explico como Sofia surgiu, como a comunidade surgiu, eu sempre falo que eu sou muito a mistura do meu pai com a minha mãe. Eu acho que eu juntei 100%, foi 50% papai, 50% mamãe, e deu o match total. Então, eu tenho uma mãe que ela é pós-doutorada, já fez 57 mil doutorados, fez doutorado sanduíche na Califórnia, volta e meia tá por aí. Que ela sempre foi muito apaixonada por estudos. Eu lembro que eu tinha, 7 anos, e mamãe me deu de presente um dicionário, e na capa do dicionário, a primeira página, ela escreveu assim: Sofia, que você nunca se esqueça que a coisa mais valiosa que a gente tem na nossa vida, que ninguém nunca vai tirar da gente, são os estudos. Eu tinha, 7 anos. Mamãe, sempre que ela ia no shopping, ao invés dela ir naquelas lojas de brinquedo, ela ia na livraria e falava: escolhe um livro pra você ler. Então, a gente sempre batia muita palma quando a gente, lá em casa tinha muita recompensa, né? Era muito positivo você tirar boas notas, você ser muito inteligente, você conseguir estudar muito, você ler livros. Então, mamãe sempre criou esse ambiente onde o estudo era muito valorizado e onde o estudo era muito importante. E eu acho que mais do que isso, ela mostrou na experiência dela, né? Não foi só ela, vai lá e compra um livro, mas em todos os momentos que eu penso em mamãe, eu tô pensando nela com um livro. Mamãe é num nível que na pandemia ela já estava aposentada, ela não precisava dar aulas, mas ela dá aula até hoje como professora voluntária porque ela não quer parar de ensinar. Ela teve que parar de dar aula, né? Só que os alunos são apaixonados na aula dela. Ela comprou um quadro branco, gigante, e ela instalou um quadro branco na sala, só para ela poder continuar dando aulas online pelo Zoom para os alunos. Então, assim, eu acho que essa coisa do conhecimento me moldar foi desde que eu nasci. Eu nasci nesse ambiente onde eu entendo quão maravilhoso pode ser o conhecimento e quão engrandecedor pode ser o conhecimento. E eu acho que eu sou muito grata à mamãe por isso, né? Porque a gente vê o quanto, e aí neurociência de novo, né? A gente vê o quanto o meio influencia quem a gente é. Com certeza, sem dúvida. E que sorte a sua de ter tido uma mãe que te influenciou de forma tão positiva. Aqui em casa eu tenho uma filha não tem nem 2 anos ainda, mas a gente já tem esse hábito da leitura toda noite, sabe? A Gabi sabe que a gente faz isso, né, Gabi? E assim, isso eu sempre trago para outras mães, sabe? O quão importante é para o desenvolvimento da criança, do adolescente, da gente mesmo como pessoa. E muitas vezes esse hábito é algo que é passado, né, de pais para filhos. Então, eu acho muito assim, importante o exemplo, porque com certeza. mamãe não foi só vai ler ali. Era isso, era o tempo todo, mamãe tava, e não era, ai que saco, vou estudar. Tipo, eu via a mamãe com o olhinho brilhando, ela fazia descobertas científicas e ela achava uma loucura. E ela passava, ela e os amigos, assim, conversando até tarde sobre descobertas científicas. E eu ficava tipo, caraca, então aprender é legal, então, conhecimento é massa, e descobrir as coisas é divertido, sabe? Ela deu o exemplo de verdade, isso é muito importante. Agora, assim, você teve o exemplo, né? Você viu em casa. Eu não tive esse exemplo, não foi igual, não foi a mesma coisa pra mim. Então, para aquelas pessoas que não tiveram essa
essa rocha em casa, né? Você dizer ali, 50% do meu pai empresário, né? Minha mãe super instruída e, enfim, que motivou ali a sua leitura. E a gente sabe que leitura é realmente essa abertura para o mundo que a gente não conhece, né? Sim. E aí a gente cria novas conexões neurais. Mas aí não tenho ninguém para me ensinar nada. Tô sozinha. Sofia, o que eu posso fazer? Nesse momento me vejo perdida. Tô nos meus 30 anos, me vejo perdida, não sei o que fazer. O que eu posso fazer para quebrar essas crenças limitantes que eu tenho e começar a minha mudança, começar a minha jornada e me sentir eu mesma, né? Incrível. Como o Carl Jung sempre traz, é aquela questão da individuação, né? Me Não, eu vou descobrir. Antes da Sofia responder, eu vou até falar que a sua pergunta é importantíssima, Gabi, porque o que eu vejo, assim, na maioria dos casos, é que as pessoas estão numa situação mais semelhante à da Gabi do que a da Sofia. De muitas vezes não ter tido esse hábito em casa, ou às vezes o suporte dos pais para poder estudar, ou às vezes não tem condição financeira para isso, né? Então, eu acho que é muito importante essa pergunta, Gabi. Eu acho que corretíssimas, eu admito, assim, completamente privilegiada de ter uma mãe na minha vida, que é uma raridade muito grande, ter um nível de referência, assim, dentro de casa. E para quem não teve, né, eu acho que é muito importante, primeiro, a pessoa ela tem que entender o valor da leitura. Entendi o valor da leitura, você tem que entender que leitura é para você. Porque eu vejo que muita gente fala, tipo, igual você falou de criança limitante, fala, não, mas, eu não sou leitor. A leitura não é pra mim. Assim como eu já vi muita gente falando, não, mas eu não sou atleta, então eu não vou malhar, eu não sou saudável, então eu não vou comer bem. Tem essas crenças que a gente tem, e eu acho que os hábitos, eles são muito legais, não porque eles vão te fazer se tornar um leitor. Você pode ser o que você quiser da vida, mas eles vão te fazer perceber que você pode ser aquilo que você quer ser. A grande questão de você... então eu vou começar o hábito da leitura, não só para você criar um hábito, mas um hábito também é uma forma de você se provar que você é aquilo que você deseja ser. Quando eu comecei a comunidade, eu tinha muito essa ideia de, ninguém nunca vai querer pagar pelo que eu faço, ninguém nunca vai querer cobrar não, né? Ninguém nunca vai querer pagar pelas aulas que eu dou, pelas coisas que eu ensino, tá maluco que alguém vai querer me pagar por alguma coisa que eu sei, não tem a mínima capacidade disso. E começar a comunidade devagar, entra uma pessoa, foi como se eu estivesse me validando enquanto empresária, foi como se eu estivesse olhando e falando, caraca, eu posso ser empresária, eu posso ser essa pessoa que eu sempre sonhei em ser. Então começar devagar, e é muito importante escolher os livros certos. Por quê? A gente, geralmente, aí acho que é uma dica muito importante, às vezes, eu já vi muita gente falando comigo assim, eu quero ser leitor, quero começar a ler. E aí, eu tô vendo aqui esse podcast e as meninas indicaram um trabalho 4 horas por semana, as meninas indicaram Hábitos Atômicos, as meninas indicaram A Vaca Roxa. E aí eu pego e saio comprando todos esses livros. Só que não necessariamente você tá no momento de ler esse livro. Não necessariamente esse livro, ele vai ser legal pra você. Assim como você não sai comprando curso na internet aloprado porque alguém disse que é bom, você não pode sair comprando um livro na internet porque ele é um best-seller. Você tem que comprar alguma coisa porque você entendeu que aquele conteúdo vai ser bom pra você. Então, eu realmente quero mudar os meus hábitos. Então, Hábitos Atômicos vai ser muito bom. Ou não, eu realmente tô precisando, acho que talvez focar um pouco mais, porque eu tô vendo que eu tô apagando muito incêndio, tô trabalhando demais. Vou ler trabalho 4 horas por semana. É muito importante, eu vejo que esse é um grande erro que fazem as pessoas desistirem de ler, é você pensar no que você quer ler. Não tem problema você pegar indicação. Eu acho que todas as vezes que eu queria ler um livro, eu peguei indicação. Só que eu não virei pra alguém e falei assim, me indica um livro bom aí. Eu falei, olha, eu tô querendo aprender mais sobre branding. Eu tô querendo aprender mais sobre vendas B2B. Eu tô querendo aprender mais sobre isso aqui. O que é bom pra eu ler? Porque quando você pega um livro, e pra mim isso acontece todas as vezes, eu só compro livros que eu sinto que eu quero aprender aquele assunto naquele momento. Quando você pega um livro sobre um assunto que você quer aprender, que você tá com uma dor que você precisa resolver na sua vida, e você lê aquele livro, é a coisa mais interessante do mundo, porque você tá lendo a pessoa explicando o seu problema e resolvendo o seu problema. Eu fico emocionada lendo, eu fico lendo, falando tipo assim, meu Deus, esse cara é muito interessante, e isso é muito inteligente. Porque você tá vendo as respostas pro seu problema, e aí você se motiva muito mais a ler. Eu acho que isso acho que é uma coisa que a gente se perdeu um pouco com o tempo, e eu digo, nós brasileiros, e é por isso que talvez que muita gente não tenha essa cultura da leitura e do ensino, que a gente desvalorizou o ensino. A gente separou a teoria da prática, como se a teoria fosse num mundo muito separado da prática, então não tem por que eu ler, não tem por que eu estudar, se na prática vai ser diferente.
E é totalmente o contrário, é aprender na teoria que você coloca na prática. Então eu acho que é muito isso, de você achar um livro que você queira e começar muito de jogar pra você entender que você é sim um leitor. Com certeza. Só um gancho com o que você falou, né? A questão da identidade, ela é muito importante, como a gente se vê, né? Uma coisa que eu notei no meu caso, onde eu tive que quebrar muitas crenças limitantes para chegar onde eu tô, para ter o trabalho que eu tenho, para viver da forma como eu vivo, foi exercitar integridade. Integridade é aquela capacidade de continuar a fazer aquilo, confiar no que você está fazendo e continuar sendo a pessoa mesmo que você é, mesmo que ninguém esteja olhando. O que é um desafio, né? Muitas vezes é um desafio. Não, e nas redes sociais principalmente, a quantidade de pessoas que acaba duvidando da sua integridade é muito grande, porque o mercado tá muito assim, infelizmente, né? Com certeza. Absolutamente. Não, muito interessante essa fala, Sofia. E assim, confesso que muitas vezes, né, eu acho que o primeiro passo, pelo que você falou, é conhecer a si mesmo, né? É saber das suas dores, é entender o que você quer aprender, para aí sim ir procurar que livro ler, aí sim ir procurar recomendações. E eu, né, vou falar por mim mesmo, muitas vezes estou em um momento onde eu quero ler para relaxar. E não necessariamente eu quero ler para aprender algo. Então eu tenho muito aquela coisa também de ler livros de ficção. Por exemplo, agora eu tô lendo The Midnight Library, que é um livro de ficção, a novel, e é interessantíssimo. Eu tô já na metade do livro, eu tô amando. Então, assim, eu acho que se a pessoa se conhece e quer ler para relaxar ou quer ler para aprender, esse é um passo importantíssimo. Porque aí isso vai te motivar. E outra questão também que eu queria trazer são sebos, né? São formas aí de você conseguir novos títulos de forma gratuita ou muito de baixa, né? De baixo valor. E bibliotecas públicas. Eu, na minha adolescência, ia muito em biblioteca pública da cidade para poder pegar livro e estudar. Também existem, por exemplo, não sei se é tão comum hoje em dia, lojas que alugam livro. Minha tia até trabalhava em uma que alugava livro, você podia pagar por semana. Então, eu acho que as pessoas também têm que procurar, né, ser proativas e ver quais são as formas que eu posso ter para encontrar novos livros. Então, são essas duas questões que eu queria trazer: o autoconhecimento, para a pessoa entender o que ela vai ter mais motivação para ler, e também ser proativo em procurar formas, né, novos títulos. E agora temos audiolivros também. Temos no YouTube vários livros de graça. Se esse é a maior, né, dificuldade, é praticamente de graça. Tem muitos livros de graça no YouTube. Eu, inclusive, já ouvi milhões de livros, né, de graça no YouTube. É a minha maior fonte de leitura de áudio. É o YouTube, que é de graça. E tem muita coisa mesmo. Eu só não consigo alugar porque eu preciso rabiscar. Eu gosto de comprar porque eu rabisco todos os meus livros, mas o que você falou, Carla, eu acho super justo, que eu foco muito em livros de negócios, porque é o meu core principal, né, é o que eu mais faço na minha empresa, é o motivo de eu atrair as pessoas para a comunidade, mas é super legal a gente atravessar a leitura para não só a leitura de eu tenho que me transformar toda vez que eu ler esse livro. Não, às vezes você pode ler só porque você também não quer ficar vendo série da Netflix. Às vezes vai ser melhor você pegar um livro e ler um livro. E eu tava muito nessa noia, assim, de só ler livros de negócios. Eu só comprava e só lia livros de negócios. E eu perdi o hobby de ler. Eu perdi um pouco o prazer de ler. Eu falei, não, peraí, pô, ler é legal, é gostoso. Eu sempre amei ler, não só por causa de trabalho, mas porque é legal. Tipo, você entra num mundo muito mais imaginativo, você exercita muito mais sua criatividade, é muito legal. E aí eu ganhei um Kindle do meu marido, e agora eu geralmente leio de manhã e na hora do almoço livros de negócio, mas sempre de noite eu tô lendo livros, eu não sou muito da ficção, mas eu sou apaixonada por filosofia, psicologia e neurociência. Então, geralmente à noite, que é mais a parte hobby, eu gosto de ler sobre filosofia e espiritual também, católico, né? Eu sou muito católica, então eu gosto de ler muito sobre teologia, e à noite eu leio esses temas que não são livros que vão mudar minha vida e eu vou ser muito mais produtiva e gerar mais resultados, mas são livros que eu gosto da história e eu quero entender mais. Que quando eu vou também viajar, eu amo estar sempre carregando um Kindle porque eu consigo ler sobre esses temas mais diversos. E isso, pra mim, me ajuda demais, assim.
Não, incrível. O Kindle facilita muito. Eu não tenho, porque eu também gosto da página. Eu gosto ali do cheiro, né? Do livro, de ir passando. Mas o Kindle também é outra forma aí de ter vários títulos de forma muito, muito prática, né? De só conseguir ir lá e ir comprando. E eu acho que é até mais acessível, né? O preço O dos livros. Kindle, todos os livros são mais, tipo assim, o Kindle em si não é super acessível, ok, mas a gente parcela. Mas os livros todos, eles são mais baratos, geralmente, no Kindle. E mais do que isso, você pode fazer uma assinatura que eu acho que é R$ 24 por mês. Por R$ 24 por mês, você tem um monte de títulos de graça. Então, acho que eu já li uns 6 livros no Kindle e todos eles foram de graça porque tava dentro dos R$ 24 por mês. Tipo, valeu super o investimento, porque eu li isso em 2, 3 meses, sabe? Nesse tempo de, às vezes, no meu caso, eu leio muito no aeroporto. E às vezes você chega 1 hora mais cedo no aeroporto, você vai ficar no feed? Não, eu pego meu Kindle, eu leio meu Kindle. É uma outra dica do Kindle que eu faço. Eu tenho Kindle também. Eu, às vezes, encontro o PDF na internet e eu vou e envio pro meu e-mail e eu converto ele. E aí ele vai pro Kindle e eu salvo dessa forma e consigo muito ler no legal. Kindle tranquilo. Como burlar o sistema. Aqueles... Não, a gente pode muito falar sobre isso, realmente. A gente é uma faz ótima ideia. pra facilitar, né? Sim. Uma coisa que eu tava pensando, né? Às vezes o que limita a gente também, Sofia, vê se você concorda comigo, é que, você mencionou, por exemplo, eu não sou atleta, então não vou pra academia. A gente às vezes não percebe que quando a gente se permite passar por, sei lá, eu tô querendo juntar dinheiro, então eu vou me sentir pobre no momento que eu tô juntando dinheiro, porque nesse momento é o momento que eu tô impulsionando as minhas finanças, né? Então eu vou me sentir fraco quando eu tô querendo ter um shape melhor, eu vou me sentir burro quando eu tô querendo aprender, né? Então, assim, como é que, que eu posso fazer, né? Como é que eu posso persistir e entender que isso é um passo, né? Até existe uma teoria aí de que a gente, quando tem um trabalho aprofundado em 20 horas, é quando a gente constrói o entendimento, né? Tem alguns estudos na neurociência falando sobre isso, que 20 horas são mais do que necessárias. Tem um outro estudo falando que você precisa de, acho que é 10 mil horas para se tornar um especialista, né? E aí tem pesquisadores que estão refutando isso aí, dizem, não precisa de tudo isso, enfim, isso também não vai ao caso, mas essas 20 horas eu achei muito interessante, porque no início a gente faz essas neuroconexões, né, a gente aprende, a gente tem um novo conhecimento, instalou um novo software na cabeça, e quando a gente exercita, sem demorar muito, né, num período específico, a gente reforça isso, né? Então, eu queria, se você puder falar um pouquinho sobre isso, né? Como que eu posso me tornar, parar um pouco desse medo, dessa coisa de se colocar para baixo, dizer, não, eu não quero me sentir bobo, então eu prefiro não ler. Eu não quero me sentir bobo, então eu prefiro não ir para academia. Eu não quero ser ruim, né? Então é melhor nem começar. Exato, mas ressignificar isso, né? Aproveitar, na verdade, ver isso como uma oportunidade e também usar o fato de que essas 20 horas, né, de deep work, né, de foco, são significativas e realmente é o que faz sentido, é o que realmente instala esse software, vamos dizer assim, né? O que você pode falar sobre isso, Sofia? Vamos lá, um passo de cada vez. Acho que primeiro, das 20 e das 10 mil horas, tem um livro muito bom que não é o ponto de virada, mas parece o ponto de virada. Só que, eu vou lembrar o nome desse livro, mas ele explica algumas casualidades da vida. E como, por exemplo, o Beatles conseguiu se transformar no Beatles, como é que o Bill Gates se transformou no Bill Gates, o que fez essas pessoas chegarem aonde... fora de série. São as pessoas fora de série, pessoas que fugiram da curva. E aí, pra você ser uma pessoa fora de série, ele fala muito sobre a teoria das 10 mil horas. E aí, a teoria das 10 mil horas pra mim é tipo assim, cara, se você quer ser o Beatles, os Beatles, eles encostavam no violão e eram um sucesso. O Bill Gates, ele abriu o computador se programava sozinho, praticamente, de tão bom que ele era. Tipo, era num nível, você ser o Beethoven das músicas, sabe? Isso são 10 mil horas de treino. Ele fala exatamente falando de violino. Tipo, se você tiver 20 horas de treino, você vai aprender a tocar violino. Você sabe tocar, você toca bem. Se você tiver 10 mil horas de treino, você é um especialista, o homem, o seu Mozart do violino, sabe? Então,
Eu acho que essa é a diferença da gente entender, tipo, eu quero aprender ou eu quero ser realmente o melhor de todos, de toda a história, de toda a humanidade. Aí você faz 10 mil horas. Se você quer aprender, você faz suas 20. Mas pegando nesse sentido, tem um outro livro que eu gosto bastante, apesar de eu ter abandonado ele na metade, é o Mindset. O Mindset, ele passa um conhecimento muito bom, mas depois ele fica repetindo exatamente a mesma coisa, aí eu abandonei o livro. Mas Mindset, ele ensina sobre as duas mentalidades que geralmente a humanidade tem. E isso diz muito sobre você aceitar ser ruim ou você não aceitar ser ruim. Eu sou muito grata a Deus que me criou desse jeito, porque eu não nasci a criança inteligente. Eu sempre amei estudar, eu sempre entendi o valor do estudo, mas eu não era aquela criança que sabia tudo sozinha, sabe? Que nunca estudou pra prova e tirava um 10 sem... Eu nunca fui essa criança. Nunca Também fui. Porque essa criança, que é a criança inteligente, geralmente ela cresce com um pensamento, ela foi moldada num estilo de vida que eu já nasci inteligente, eu já nasci bom. Então, eu não necessariamente preciso me esforçar para as coisas acontecerem. Se eu já nasci bom, ou eu sei fazer as coisas, ou eu não sei fazer as coisas. Ponto. E aí, é esse tipo de mentalidade que faz as pessoas falarem assim, se eu não consigo ir pra academia e meter o shape em uma semana, eu não vou pra academia passar vergonha. Pô, eu não vou passar pelo processo, porque na minha vida toda, eu sempre sentei e fui bom em alguma coisa, eu sempre sentei e fui o melhor, eu sempre cheguei e já era bom. Como é que agora eu sou ruim? Se eu sou ruim, eu vou ser sempre ruim. Ou eu sou bom ou eu sou ruim. E essa é a mentalidade. E aí tem o outro lado da criança que não era a criança inteligente, que talvez você se identifique. Eu era a criança a criança postada. que eu aprendi que o esforço dava resultado. Eu aprendi que se eu me esforçasse, eu tinha resultado. O meu irmão é criança inteligente. Meu irmão, ele sentava, fazia a prova e tirava 10. Só que eu nunca consegui ser meu irmão. Eu desisto logo. Eu falei pra Carla uma coisa que eu tô mudando. Tinha esse hábito de desistir. Porque se eu não era bom naquele momento, significava que eu nunca ia ser. Exatamente. Essa é a mentalidade da criança inteligente. E quando a criança esforçada, ela cresceu e aprendeu que, beleza, é muito o contrário. Eu sempre tive essa cabeça de eu vou ser um lixo em tudo que eu começar. Mas eu consigo ser boa. Eu consigo ficar boa conforme eu for tentando. Então, quando eu postei o primeiro vídeo, eu postei assim, vai tá uma merda. Eu sei que vai tá uma merda, mas eu vou fazer isso aqui ficar bom. Eu gosto de começar as coisas logo, porque eu sei que vai tá uma merda. Mas eu sei que se eu começar, eu consigo fazer ficar bom. Daí a Gabi sabe que pra gente começar esse canal, essa foi a nossa jornada, né, Gabi? Eu conversei dela, vamos começar do jeito que tá. E ela tá assim, não, mas ainda não tá bom o suficiente. Vamos começar. E é assim que foi. Mestre, você vai melhorando no processo. Não, eu tô aprendendo isso, né? Isso é uma lição que eu tô aprendendo agora, mas eu preciso de mais mulheres assim como vocês, entendeu? Do meu lado. Mas Devagarzinho isso. E não é fácil, né? Porque pensa assim, a infância é o terreno que você pisa a vida toda, né? Tem essa fala. Pô, você cresceu não precisando se esforçar. Entendendo que esforço não teve valor na sua infância, esforço. E a gente aprendeu que esforço é a única forma da gente chegar nos resultados. Então, a gente já tá meio que pré-programado, né? A questão da mentalidade, dos hábitos na nossa cabeça. A nossa cabeça já tá pré-programada pra, se eu quero alguma coisa, eu sei que eu vou ter que me esforçar, eu sei que eu vou ser ruim até eu ficar boa. E quem foi a criança inteligente não tá nessa pré-programação e tem que se esforçar agora pra falar assim, não, realmente, eu vou ser ruim, mas faz parte do processo, tá tudo bem ser ruim, em algum momento eu vou ser bom. E enquanto tá ruim, é muito ruim, porque demora muito pra ficar bom. Pelo menos pra mim, parece que demora muito pra chegar no momento que você fala, pô, tá legal isso aqui. E durante todo esse processo, é você com você aqui, ó, falando, vai ficar legal, vai ficar bom, vai melhorar, vai dar tudo certo. Um passinho de cada vez. E vai muito, uma dica que pelo menos funciona muito comigo, e funcionou principalmente na produção de conteúdo, que na produção de conteúdo, não é só que você é ruim, mas você está sendo exposto ao seu pior lado possível, que é o lado de produção. Quando você é a criança inteligente, e quando você produz conteúdo sendo a criança inteligente, é ainda mais difícil porque você tá no seu pior lado, que não é só você ser ruim. Que você ser ruim na academia, você ainda tá, você ali, só você meio que sabe que ninguém tá te vendo. Agora, você posta um conteúdo que você sabe que tá ruim, e você sabe que tá todo mundo vendo e julgando, é horroroso. Então, tem esse lado ainda da exposição de você trabalhar mentalmente que eu sei que todo mundo vai ver meu trabalho e vai estar horroroso, mas eu vou melhorar a cada dia. E aí eu comecei a comemorar as pequenas vitórias. E eram vitórias que, às vezes, as pessoas ao meu redor, os meus supostos amigos, aqueles colegas, assim, né?
Até bom, riam da minha amiga. cara, porque eu comemorava muito de 100 seguidores. Então, tipo, eu comecei com 2.200, 2.300. E aí eu fui pra, tipo, 2.400. E aí eu fiz, tipo, nossa, eu não fiz post, mas eu fiz um story super feliz, comemorando, sei lá o quê. A galera, tipo, nossa, Sofia, 100 seguidores. Mas Eu falei, tem que cara, fazer mesmo. tem que aprender a comemorar as etapas do processo pra você mostrar que você tá caminhando. Se eu for esperar pra comemorar quando chegar nos 10 mil, eu demorei um ano e pouco pra chegar nos 10 mil. Pô, imagina, se eu não tivesse me incentivando e me comemorando em cada mínima vitória. Ia ser horroroso. Exato. Persistência, né? Exato. A gente tem aprendido a fazer isso também, né, Gabi? Muito. Eu tenho aprendido. Muito. E, Sofia, aqui no canal, o nosso público são mulheres, né, que querem se autodesenvolver. Mas muitas vezes tem essa crença limitante, né? Ai, não vou conseguir. E, né, é difícil, assim, você dar aquele pontapé inicial. Porque às vezes a pessoa não tem incentivo de outras pessoas. Eu mesmo tenho essa mentalidade, igual você falou, né? Que não vai progredir. Qual você acha que tem que ser o primeiro passo para a pessoa realmente mudar de vida, né? A gente já falou de várias coisas aqui, mas assim, para alguém que realmente tá ali sem saber o que fazer, assim, qual você acha que poderia ser um início interessante? Nossa, ótimíssima pergunta. Eu acho que depende muito do pra onde você quer ir, né? Com base em pra onde você quer ir, você define o seu primeiro passo, mas o primeiro passo tem que ser pequeno. Eu acho que essa é a maior dor. Às vezes a gente tem muita vontade de querer começar muito perfeito, querer começar com tudo muito certinho e muito alinhado. E aí, quando a gente também quer começar com tudo muito certinho e muito alinhado, a gente não tem muita abertura pra querer mudar depois. Então, eu gosto o seu primeiro passo tem que entender que você vai fazer um teste e não uma definitiva. Quando você tem isso na cabeça que você está testando e não indo no definitivo, o primeiro passo ele fica muito mais simples e ele fica muito mais aberto a se der tudo errado, tá tudo bem. Quando eu comecei a comunidade, ela de longe não era o que ela é hoje. Eu comecei a comunidade com um grupo no WhatsApp onde eu postava um PDF do grupo. Mas eu comecei com a cabeça de, cara, eu não tô escrevendo em pedra que a comunidade vai ser assim. Eu quero entender como eu posso melhorar, mas esse é o primeiro passo que eu sei que eu posso dar. E a partir daqui, eu sei que eu consigo ir entendendo como é que eu posso fazer melhor. Então, eu quero abrir uma empresa, eu quero começar um projeto novo, eu quero, sei lá, criar conteúdo na internet. Eu tenho muita vergonha de aparecer. Faz um post escrito. Eu tenho muita vergonha de gravar um vídeo, sabe? Faz um carrossel, começa a postar sem a sua imagem, mas aos poucos você vai quebrando essas coisas. Ou eu sempre falo muito, eu gosto muito do TikTok, porque os meus amigos não estavam no TikTok, então eu me sentia muito mais aberta. Arruma uma rede social que você sabe que ninguém vai te ver, cria uma conta totalmente nova, bloqueia seus amigos, mas sei lá, dá um primeiro passo que você se sente confortável em fazer e não acha que necessariamente você precisa viver em pedra naquele primeiro passo. O que me ajudou e o que me salvou e o que eu vejo que é muito diferente de outros empresários que às vezes eu converso é que eu sempre, e aí tem um livro magnífico que eu tenho que indicar, que é o livro Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução. Eu sempre fui apaixonada. Apaixone-se pelo quê? Apaixone-se pelo problema e não pela solução. É do Uri, fundador do Waze, que ele conta exatamente como ele criou o Waze, tudo que ele mudou no Waze do dia 0 até o dia que ele vendeu pro Google por $1 bilhão. Foi, acho que, o primeiro M&A de $1 bilhão, foi uma loucura. E uma das coisas que ele fala se você se apaixonar pelo que você tá oferecendo, você vai morrer rapidinho. Porque você nunca vai saber 100% qual é a melhor solução para a pessoa. Agora, se você se apaixona em resolver o problema das pessoas, o seu produto vai virar de cabeça para baixo. Mas você vai entregar alguma coisa que a pessoa quer. E isso faz muita diferença. Uma vez eu ouvi que, às vezes, quando a gente tá crescendo, os nossos amigos e familiares, às vezes eles não entendem, às vezes demonstra ser aquela barreira pra gente, pro nosso crescimento, né? E eu ouvi que isso é porque no interior dessa pessoa, ela não quer perder essa pessoa que você que ela ama. Qual é a sua opinião sobre isso? Por que às vezes é tão difícil a gente sentir apoio das pessoas que a gente mais ama e queria ter esse apoio e não tem, né? Tanto numa profissão como na internet, enfim.
Eu falei da questão dos amigos, mas realmente assim, eu vou botar várias aspas, porque quando eu comecei eu tive muito apoio mesmo, de pessoas próximas a mim, assim, tipo, a família do meu marido, gente, era muito bonitinho, eles comentavam, compartilhavam, mamãe também me ajudou muito, meus pais, meu marido, meu maior fã número 1 desde sempre, me apoiou em tudo, me defendia, nossa, um hater me xingava, o Gabriel, só faltava ir na casa dele e bater nele. Então, eu realmente tive muito apoio, mas eu também eu ouvi muita gracinha, eu ouvi muita gente falando, tipo assim, ah lá, a menina fala tanto que agora vai ter que falar sozinha pra câmera, ah lá, a Sofia sendo blogueirinha, empresariazinha, comunidadezinha, essa coisinha que você tá fazendo aí de diversão, e assim, as pessoas, isso aí tem uma parte de neurociência, né, as pessoas não gostam que a gente mude, porque a gente, enquanto ser humano, a gente não gosta de mudança. A gente, enquanto ser humano, a gente gosta das certezas que a gente tem na vida. Então, toda vez que alguém começa a mudar, teoricamente, quando você muda, você também tá mudando todo mundo ao seu redor. Você tá mudando a forma como as pessoas lidam com você, a forma como as pessoas te enxergam e como elas se enxergam no meio de tudo isso. Então, isso acaba machucando elas. Então, é muito normal as pessoas, de alguma forma, tentarem te incentivar a nunca sair de onde você tá, a nunca mexer. Porque acaba mudando, e aí acaba também, às vezes, falando algumas coisas sobre as próprias pessoas. Tipo, pô, se eu sou de um meio de pessoas que têm as mesmas oportunidades que eu, que cresceram junto comigo, e eu, por algum motivo, eu tô crescendo mais ou tendo mais resultados, a pessoa que tá do meu lado pode parar e falar assim, pô, então o problema não era o meio. Dava pra atingir isso aqui nessas condições que eu também tive. E isso acaba mexendo muito com ela, porque você acaba olhando um parâmetro e fala assim, caraca, então, às vezes o problema não era fora, às vezes o problema era dentro. E isso machuca muito a pessoa. Sim. Então, eu entendo todos os comportamentos, entendo e não concordo, tá? Entender e concordar são coisas diferentes, mas eu entendo todos os comportamentos que primeiro, sei lá, se eu sou famosa agora, eu infelizmente não consigo mais sair com os meus amigos como eu saía antes, eu não tenho o mesmo tempo que eu tenho antes, eu tenho novos amigos, eu tenho novas pessoas, eu tenho novas conexões que agora eu também tenho que dar atenção a pessoas que eu conheci nessa jornada. Então acabou que pra pessoa que me conhecia lá atrás, eu não dou mais a mesma atenção pra ela, eu não consigo mais conversar com a mesma frequência, eu não saio mais com ela com a mesma frequência, eu mudei o meio dela de alguma forma, e isso impactou. Por isso que eu acho que as pessoas têm essa resistência à mudança muito grande. E aí eu vejo muito esses dois lados. O primeiro de você mudar, muda o meu meio, e eu não gosto que o meu meio mude, e você mudar, indiretamente falar alguma coisa sobre mim. E talvez eu não goste sobre o que isso vai falar sobre mim. Nossa, faz sentido demais, faz sentido demais. E às vezes não é que você tira aquela pessoa do seu meio porque você quer, né? Só que suas prioridades mudam. A personalidade muda à medida que você vai progredindo em algum projeto, né? Por exemplo, agora você está na internet, então você está tendo várias atividades envolvidas com isso. Então é natural que pessoas que não estejam nesse mesmo âmbito vão, né, tendo menos prioridade. Não é que você as ame menos muitas vezes, é só que as prioridades mudaram. Totalmente, mas assim, os meus amigos mesmo, eles são muito tranquilos, a gente brinca muito com isso, né? Tipo, quando a galera me chama pra sair, a galera já fala assim, você tá aqui ou você tá em São Paulo? Se estiver em São Paulo, tudo bem, mas se estiver aqui e tiver tempo, vamos fazer alguma coisa, porque aí a sua rotina muda muito, a sua disponibilidade muda muito. Os seus amigos, eles são seus amigos porque em algum momento vocês tiveram disponibilidades em comum que acabaram se conectando. E aí, quando você, às vezes, muda de vida, muda de país, muda de coisas muito drásticas, a sua disponibilidade também necessariamente vai mudar. Pô, as horas que eu tinha livre hoje são muito diferentes das horas que eu tenho livre há 3, 4 anos atrás. Antigamente eu não trabalhava nenhum final de semana. Agora eu não tenho um final de semana que eu não tenho um trabalho, que eu não tenho que gravar uma campanha, que eu não vou estar em São Paulo fazendo alguma coisa, cobertura de evento. Então, eu só consigo sair durante a semana. Se meu amigo tá trabalhando e não consegue sair durante a semana, eu não consigo mais ver ele. Sabe, faz parte da vida, infelizmente. A vida adulta tem essas coisas. A gente não deixa de se amar. Falando isso, volta e meia a gente ainda se responde, a gente acompanha todo mundo nos stories, curte, fala, amigo, eu te amo ainda, eu também te amo ainda. Então é isso aqui. E vira a amizade adulta que a gente tem hoje, infelizmente, porque as coisas mudam, sabe? A gente tem que se adaptar a essas novas mudanças que acontecem nas nossas e nas pessoas ao nosso redor. Imagina quando é o caso, você mora em outro país. Aí é que eu tô desando mesmo, né, Gabi? Desando total. É verdade. A gente descobre também quem é amigo e quem não é. Infelizmente. Infelizmente também. No final acaba sendo bom. Acaba sendo, pra mim, foi muito bom, assim. Olhar o começo e olhar quem realmente apoiou, quem realmente me ajudou, quem realmente comemorou as vitórias comigo e olhar quem
tava sempre fazendo piadinhas, sabe? As piadinhas que não são tão piadas, assim. Me ajudou a hoje entender quem eu quero do meu lado e quem eu não quero. Com certeza. Com certeza. Sofia, se a sua vida fosse um projeto, qual o nome seria desse projeto? Gente, livros na prática. Livros na prática, incrível. Amém. E o que isso traz, assim, pra você, ainda mais agora começando um novo ano? Eu sempre falei que a comunidade é o meu projeto de vida, então acho que se tivesse um projeto de vida, não teria como não ser comunidade de livros na prática, né? Como eu disse antes, eu sou completamente apaixonada por estudos e eu acho que a segunda coisa que eu amo mais do que estudar é compartilhar o que eu estudei, tipo, compartilhar as coisas que eu aprendi, porque eu acho tão fascinante descobrir como as coisas funcionam. Eu lembro que acho que foi semana passada, eu tava gravando um outro podcast, e aí a pessoa me perguntou assim, Sofia, como é que seria a vida perfeita? Eu falei, cara, se eu tivesse tempo pra estudar tudo e descobrir tudo sobre tudo e aprender sobre tudo, eu estaria no céu. Tipo, eu falo que de vez em quando eu brinco conversando com Deus, falando, cara, se eu puder, quando eu chegar no céu, Senhor, eu não quero nem saber tudo de uma hora pra outra, eu quero ter o prazer de descobrir as coisas, ter o prazer de ir aprendendo sobre cada coisinha, sobre como cada coisa funciona. Eu acho tão fascinante descobrir o porquê das coisas, e eu fico empolgada, tipo, dá pra ver que eu fico empolgada. E eu amo compartilhar, então eu acho que o meu projeto de vida é mostrar realmente o quanto, não só os livros, mas no geral, o quanto o estudo é maravilhoso, o quanto o estudo muda a nossa vida, o quanto o estudo ele faz a gente ser pessoas muito melhores, sabe? Em vários sentidos e vários âmbitos diferentes. Você se torna uma pessoa muito menos fechada, sabe? Aquela pessoa que eu não tô aberta a ideia nenhuma, a minha verdade é a única verdade, sei lá o quê. Cara, quando você começa a ler, você começa a entender tantas realidades e pontos de vista e vivências e coisas que você começa a talvez não concordar, mas entender por que algumas coisas funcionam e fica muito mais. O mundo não fica mais preto e branco. Ele começa a ficar muito mais colorido. Então, se eu tivesse um projeto de vida e por muitas vezes eu tive que escolher entre a comunidade ou continuar no emprego ou manter um salário fixo, e todas as vezes eu olhei para a comunidade e falei, a comunidade é meu projeto de vida. Não tem como. Então, comunidade de livros na prática. Ah, incrível. Não, e o estudo, sem dúvidas, muda a vida da gente, né? Mudou a minha. Então, o que você tá fazendo é super honrado, né? De, tipo assim, tá ajudando as pessoas nessa questão também. Tem alguma coisa que a gente não mencionou nesse podcast que você queria deixar como mensagem? Eu falei, né, em um momentinho, mas acho muito importante reforçar, eu sempre falo, a mensagem que eu deixo nos podcasts não existe solução única. Nós três aqui conversamos sobre diversos assuntos e com certeza a gente pegou fontes muito diferentes para falar sobre assuntos muito parecidos, que mostra que é muito ruim se você se apega em uma coisa só. É horrível se você só lê o spin selling e acha que spin selling é a única forma possível e viável de vender. Se você só lê o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo e acha que essa é toda a verdade sobre a neurociência. Então, o legal dos estudos é você ser um lifelong learning, é você ser uma pessoa que você vai passar o resto da vida estudando, o resto da vida aprendendo. E isso é mágico, é maravilhoso, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente expande a nossa cabeça para novas ideias. E já dizia, eu acho que foi Einstein, né? E uma mente que se expandiu para uma nova ideia jamais pode voltar para o seu tamanho original. Eu acredito muito nisso, eu acredito de verdade da gente continuar estudando exatamente pra gente continuar se expandindo enquanto pessoa. Sim, e se a pessoa não tem paciência para ficar lendo muitos livros, né, que a gente quer que a pessoa leia, mas ela quer diversificar também a forma de aprendizado, vem aqui com a gente nesse podcast, que aqui a gente está compartilhando muito conhecimento, vai fazer parte do grupo da Sofia também, porque lá também ela está aí ajudando as pessoas, né, porque quando você tem uma comunidade, quando você está fazendo parte de algo que é maior, você não está sozinho, lendo livro, não, você está fazendo parte de um clube do livro, isso também é uma outra forma de se automotivar e tem tudo a ver com o que você falou, né, Sofia? Exatamente. Faz muita diferença, o ambiente molda muita gente, né? A gente nem sempre consegue perceber o quanto isso faz diferença, mas não tem um livro de neurociência de hábitos que não fale o quanto o ambiente molda o seu meio. E estar em um ambiente, e eu vejo isso as pessoas da comunidade comentando comigo, falando, cara, eu nem lia, mas eu tô vendo o pessoal postar tanto, falar tanto, que eu comecei a ler, eu fui pegar os livros pra ler, porque, meu Deus, tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também. E é muito legal você estar nesse meio, porque a gente tem sempre esse sentimento de estar todo mundo fazendo, eu quero fazer também. E aonde você quer, em qual ambiente que você quer que as pessoas estejam fazendo? O que essas pessoas querem, o que essas pessoas estão fazendo que você quer copiar? Escolher o seu ambiente é muito estratégico. É isso aí.
Sofia, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Eu, assim, tô encantada. Eu vou assistir, reassistir. A gente vai deixar as suas redes sociais aqui embaixo para as pessoas te encontrarem. Você quer falar rapidinho as redes sociais para quem estiver escutando e quiser procurar conectar com você? Todas as minhas redes sociais são @SofiaStefanoSantos, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, que são as que eu mais... LinkedIn não, desculpa. Tanto o Instagram quanto o TikTok, que são as que eu mais posto. O LinkedIn também, mas eu sou muito ruim de LinkedIn. Respondo todo mundo pelo menos uma vez por dia, tenho a minha atividade diária para responder todos, então vai ser um prazer conversar com todo mundo sobre livros. Sim, muito obrigada, pessoal. A gente fica por aqui. Não se esqueçam de se inscrever e até mais. Para joinha também. Tchau! Tchauzinho!